Paz, igreja, estamos aqui na feira 44 para pregar o Evangelho de Cristo. Vamos continuar anunciando o Evangelho aqui, mais uma porção do Evangelho, agora com o megafone. O megafone está aqui. E aí, igreja, vamos anunciar o Evangelho. Hoje eu quis divulgar, só não será? Não quero mudar isso aí. Mas é cedo. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixa o ímpio os seus maus caminhos e torne-se para Deus. Cidade de Goiânia, Jesus ele está às portas. Busque o Senhor enquanto se pode achar. Invoque Deus enquanto ele está perto. Afaste todo o ímpio dos seus caminhos maus e torne-se para Deus. É tempo de arrepender. É tempo de buscar ter arrependimento diante de Deus. Prepara-te para se encontrar com o Senhor teu Deus. Prepare-te para se encontrar com Jesus Cristo. A Bíblia vai dizer que felizes são os que ouvem e guardam as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Felizes são os que ouvem e praticam a palavra de Deus, porque o tempo está se aproximando. Jesus está às portas. Arrependa-se e volte ao Senhor, aos seus retos caminhos. Entrar pela porta estreita, porque é apertado e estreito o caminho que conduz à vida eterna. Poucos são os que entram por este caminho, porque largo e espaçoso o caminho que conduz à vida eterna, a perdição eterna, e poucos, na verdade, muitos estão entrando por este caminho, muitos estão entrando por um caminho de perdição. E Jesus Cristo ele adverte a entrar pela porta estreita. Muitos estão entrando por um caminho de imoralidade. Jesus ele diz que certamente, se não arrepender, desperecerão. Arrependam-se, pois o tempo está se esgotando. Só Jesus Cristo é o Senhor, porque em nenhum outro nome é dado no céu ou na terra pelo qual podemos ter salvação, senão por meio de Jesus Cristo. Não tem outro nome dado no céu, não tem outro nome dado na terra pelo qual podemos ser salvos, senão através de Jesus. Cidade de Goiânia, só Jesus Cristo que salva. Nenhuma padroeira pode te salvar, nenhum santo pode te livrar do inferno, mas Jesus Cristo ele veio para poder salvar o que está perdido, para buscar salvar o que havia perdido. Jesus ele diz: porém, se vós não arrependerdes, certamente perecerão. Se o homem não arrepender de seus pecados, ele perecerá. O machado já está posto à raiz das árvores. Toda árvore que não produzir bom fruto será cortada pela raiz e lançada no fogo. Seja uma árvore boa diante de Deus, produza bons frutos. Seja diante de Deus uma árvore boa, produzam frutos. Produzir frutos dignos de arrependimento. Jesus está às portas, cidade de Goiânia. Moradores da terra entram pela porta estreita. Estreito, apertado o caminho que conduz à vida eterna. Poucos são os que entram por esse caminho. Felizes são os que ouvem e guardam a palavra da profecia deste livro. Bem-aventurados são aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar pelas portas da cidade. Cidade de Goiânia, os santos não podem te salvar, os santos não podem fazer mediação entre Deus e os homens. Jesus é o único mediador, é o único Senhor. Moradores da terra, ouvem a palavra de Deus e entra pela porta estreita. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. Jesus Cristo é o caminho para a salvação. E não tem religião que possa te levar a Deus, porque certamente Jesus é a única forma de chegar até a Deus. Por isso Jesus diz: quem segue a luz certamente não andará em trevas. Mas Jesus declara: eu sou a luz deste mundo. A luz deste mundo se chama Jesus. Jesus é a luz deste mundo. Sai das trevas. Alô, Jaci Bebê. Olha a rua Constituição. Abaixo do sinaleiro do Shopping 44. Está participando errado. A gente está tudo pouco, né?
Goiânia, Jesus Cristo está às portas. Se prepare para se encontrar com Deus. A Bíblia diz que a vida do homem é como vapor, que logo se desvanece. A palavra do Senhor diz que a vida do homem é como vapor que se desvanece. A vida do homem se passa como vapor. O tempo vai acabar como vapor. O tempo se passa como vapor e logo se desvanece. Logo acaba a oportunidade. Por isso busca o Senhor enquanto se pode achar. E volte a Deus enquanto Ele está perto. Afaste todo ímpio dos seus maus caminhos. Afaste todo ímpio da imoralidade. Afaste todo ímpio do adultério e fornicação. Afaste todo ímpio das suas bebedices. Afaste todo ímpio do seu adultério. Todo ímpio deve arrepender-se. Todo ímpio é necessário deixar os seus caminhos de feitiçaria. Jesus está às portas, moradores da terra. Deus não divide sua glória com os ídolos. Deus não dá o seu louvor às imagens de escultura. Deus não divide sua glória com nenhum ídolo. Deus não dá o seu louvor às imagens de escultura. Deus não dá o seu louvor ao Palmeiras. Deus não dá o seu louvor ao Flamengo, ao Corinthians. Deus não é um Deus que divide sua glória. Ou você louva a Deus, ou você louva os ídolos, ou você honra a Deus, ou você honra os ídolos, ou você serve a Deus, ou você serve os ídolos. Jesus diz, não tem como agradar dois senhores. Um é o Senhor dos Exércitos, o Deus Todo-Poderoso, e o outro é o Rei, ou melhor, o Senhor deste século. E a Bíblia fala que o diabo, o Deus deste século, cegou o entendimento para que não resplandeça a luz do Evangelho. O diabo cegou o entendimento de muitas pessoas. Por isso que as pessoas andam dando louvor para ídolo, beijando camisa de time, cantando hinos de time, como idólatras entregues à morte. Na verdade, as pessoas estão como cegos caminhando para a perdição, os quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para não resplandecer a luz do Evangelho. Mas Jesus Cristo, Ele diz, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, Cristo te esclarecerá. Entra pela porta estreita, a porta vai se fechar. Entra pela porta enquanto está aberta, ela vai se fechar. Jesus é a porta das ovelhas. Entra pela porta das ovelhas. Quem entrar por Jesus Cristo salvar-se-á, sairá, achará pastagem. É tempo de arrepender. Deixa os caminhos imorais, deixa a bebedice, cidade de Goiânia, deixa o adultério, deixa a fornicação, deixa a homossexualidade, pois o salário do pecado é a morte. No princípio Deus criou macho, fêmea, assim os fez e disse, deixa o homem, seu pai, sua mãe, une-se a sua mulher, se tornarão um só. Porém, a Bíblia diz que Deus criou o homem reto. Porém, os homens inventaram muitas coisas. E a cada dia mais o homem está se corrompendo seus costumes infames. E agora já é hora de arrepender-se. Entregue os seus caminhos ao Senhor. Confia nele e Ele o mais fará. A palavra de Deus diz que assim como o relato do surge do Oriente se mostra no Ocidente, será a vinda do Filho do Homem, porquanto assim como o relato dele desaparece no Ocidente, e mostrando-se no Oriente, será a vinda de Cristo, num abrir e num fechar de olhos, num piscar de olhos, o tempo ele vai se cumprir. E assim a Bíblia diz que Jesus Cristo ele vem, e a Bíblia vai dizer que assim como o ladrão, Jesus ele virá, porquanto Jesus Cristo ele vem sem demora. Eis que o mundo está disperso, e é hora de se despertar do sono do pecado, é hora de se despertar para a salvação, é hora de se despertar para buscar a vida eterna, é hora de deixar os maus caminhos, é tempo de fazer a tua escolha. Faz a tua escolha diante de Deus. Jesus diz que não tem como servir dois senhores, não tem como servir Jesus e Maria, não tem como servir Jesus Cristo e as religiões, não tem como servir Jesus Cristo e o pecado. Mas antes a Bíblia fala, apresentem-se a Deus os vossos corpos, é sacrifício vivo e agradável a Deus o Pai, qual é o vosso culto racional. Apresente a Deus os vossos corpos em um sacrifício vivo, ou seja, apresente-se diante de Deus em obediência. A Bíblia fala que fostes comprados por um alto e bom preço para glorificar a Deus através do vosso corpo. Nós fomos comprados por um alto preço, foi preço de sangue, foi preço de inocente. Jesus ele pagou o preço na cruz
para podermos glorificar a Deus através do corpo, para podermos através do nosso corpo honrar a Deus. Por isso honra ao Senhor e dê graças ao Senhor, porque Ele vem e o tempo está próximo. Felizes são os que ouvem, são os que guardam as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Bem-aventurados aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para ter direito à árvore da vida e possam entrar pelas portas da cidade. Ficarão de fora, porém, os feiticeiros, ficarão de fora, porém, os imorais, os homicidas, os beberrões, os idólatras, os homossexuais, os efeminados. A sua parte será no lago de fogo e enxofre. E Jesus assim tem dito: é hora de arrepender e deixar os caminhos maus. Entra pela porta estreita, deixa a imoralidade. Entre pela porta estreita, deixa o caminho espaçoso de perdição, porque o tempo está se esgotando. A Bíblia fala que como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Enquanto naqueles tempos comiam, bebiam, casavam-se, davam-se casamento até a última hora e não perceberam até que Noé entrou na arca e veio dilúvio. Será assim a vinda de Cristo. As pessoas não vão perceber até que chega a última hora, vem a destruição e será tarde demais. Não perceberam porque estavam desapercebidos e dispersos em seus pecados. E não vão perceber porque estão amando os prazeres pecaminosos. Não vão perceber porque estão desapercebidos, distraídos com o pecado dessa vida, deste mundo. Mas Jesus Cristo, Ele alerta expressamente, diz o Espírito de Deus, que nos últimos tempos muitas pessoas se apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, doutrinas e demônios. Cidade Goiânia, ouve a palavra de Deus. Jesus, Ele está às portas e o tempo está se aproximando. Então fique à vontade, você não se O convidar. tempo está se aproximando. Se prepare para encontrar-se com Deus. Prepare-se para se encontrar com Jesus Cristo. Jesus Cristo não é uma religião. Jesus Cristo não deixou uma religião. Jesus não é evangélico, Jesus não é católico. Jesus Cristo, Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém pode chegar ao Pai se não for através dele. Ou seja, ninguém pode chegar ao Pai através do Evangelho de Allan Kardec. Jesus não pode levar o homem ao Pai por meio de suas obras, mas Jesus Cristo leva o homem ao Pai por meio do caminho, a verdade e a vida, e Jesus é o caminho. Se decida hoje qual caminho você vai seguir. Se decida hoje qual caminho escolhe, o caminho estreito que leva à salvação, o caminho do pecado, o largo espaçoso de prazeres. Tudo nessa vida passa, os prazeres passam, mas a Bíblia fala que aquele que permanece na vontade de Deus permanecerá para sempre. Porém, muitos estão escolhendo o que certamente trará a sua alma a condenação. E Jesus, Ele veio para poder trazer o homem o refrigério da alma. Porém, a Bíblia fala: aquele que não arrepender certamente perecerá. Jesus, Ele diz: arrependei-vos e convertei-vos para que seus pecados sejam apagados. Venha sobre vós o tempo do refrigério. Porém, Jesus diz: aquele que nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. A condenação é essa, que a luz veio ao mundo, mas homens amaram as trevas e não a luz. Essa é a condenação. Jesus veio, pagou o preço pelos nossos pecados para que possamos estar em serviço de Deus através do corpo. Mas porém quem nele não crê, por meio do corpo, transgride, praticando o pecado. E quem nele não crê, certamente será condenado. E Jesus Cristo certamente diz que hoje é o tempo, e ao Senhor Deus a honra é agora, pois o domínio e o poder, felizes são aqueles que fazem a vontade de Deus, bem-aventurados aqueles que ouvem e guardam as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Essa palavra está sendo anunciada em testemunho às pessoas que ouvem, porque certamente o fim ele virá. Jesus só mandou pregar o Evangelho. Jesus disse: esse Evangelho do Reino será pregado em testemunho às nações, em seguida virá o fim. E esse Evangelho está sendo testemunhado. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que diz o Espírito de Deus. Pois o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos muitos apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônio. Ou seja, portanto, o Espírito Santo de Deus está alertando que nos últimos tempos as pessoas vão preferir ouvir enganos, vão preferir ouvir doutrinas de demônio do que a verdade. A palavra de Deus fala em Timóteo que certamente nos últimos tempos as pessoas não suportariam a sã doutrina, mas dariam ouvidos a espíritos enganadores, e as pessoas já não suportam mais a verdade. A verdade sempre confronta a mentira. A verdade sempre, na verdade, feriu o engano. A palavra da verdade, ela é anunciada. Mas a Bíblia diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que diz
O Espírito expressamente diz que nos tempos atuais as pessoas elas se corromperão. A Bíblia diz que são tempos trabalhosos. São tempos trabalhosos. As pessoas estão preferindo os prazeres dessa vida. As pessoas estão desapercebidas, estão se esquecendo que um dia vai chegar a hora de prestar contas com Deus. Não se esqueça que certamente Ele vem. E a Bíblia diz que seu galardão está com Ele para dar àquele que vencer. Aquele que vencer se assentará na mesa do rei. Então Ele colocará uma coroa da vida eterna. Jesus Ele tem a coroa da vida eterna para aquele que vencer. Vencer o quê? Nós devemos vencer o pecado, as nossas fraquezas nós devemos vencer. Porém as pessoas infelizmente usam de desculpa que a carne é fraca e estão se entregando à morte. A Bíblia fala no livro de Salmo, fizeram aliança com a morte e com o inferno. De fato, muitas pessoas estão fazendo aliança com a morte e com o inferno, tendo os seus passos confirmados na imoralidade. As pessoas estão fazendo aliança com o inferno, com a morte, com o inferno, tendo a sua parte na mesa dos ídolos, deixando de adorar o Criador para dar adoração à criatura. Muitas pessoas estão tendo parte com as trevas, estão fazendo aliança com a morte e com o inferno, se entregando a dissoluções, a bebedices, entregando a orgulhos e adultérios, fornicações e imoralidades. Mas Jesus Cristo Ele diz que nós certamente devemos buscar, enquanto há tempo, o reino de Deus. O reino de Deus é chegado até nós. O reino de Deus está entre nós. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é gozo e paz no Espírito. O reino de Deus não é ter a vida boa nessa terra. O reino de Deus não é prosperidade nem riqueza. O reino de Deus não é o melhor da terra. O reino de Deus é gozo e paz no Espírito. O reino de Deus está entre nós. O reino de Deus não é procurar riquezas e prosperidades, mas a Bíblia diz que nos últimos tempos muitos viriam em nome de Jesus Cristo e enganariam muitas pessoas. Jesus fala, cautelai-vos, para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, enganarão muitas pessoas. Toma cuidado para não ser enganado. Jesus diz que muitos viriam em seu nome e enganariam muitas pessoas. Muitos falsos profetas estão em nome de Jesus Cristo enganando muitas pessoas. Muitas pessoas estão sendo enganadas por falsos profetas, porque não lê Bíblia, porque não se importa com a palavra de Deus, porque estão trocando a verdade pela mentira, porque estão trocando a mensagem da cruz pela mensagem de fábulas, trocando a mensagem da cruz por motivação, por palavras de autoajuda. Mas o Evangelho não é palavra de autoajuda, o Evangelho não é motivação, o Evangelho não é prosperidade, o Evangelho não é coach. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. A Bíblia fala que a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas é o poder de Deus para aqueles que são salvos. Não é a cruz que salva, a cruz não pode salvar ninguém, a cruz não salvou Jesus, Jesus na cruz foi morto como malfeitor, sendo ele justo. Mas a Bíblia vai dizer que maldito seria aquele que fosse pendurado no madeiro. E Jesus fez maldição por causa do pecado da humanidade. E portanto a mensagem da cruz, ela hoje é loucura para os que perecem, mas é o poder de Deus para aqueles que são salvos. Não adianta ter um crucifixo pendurado no corpo, não adianta andar com terço, não adianta andar com guia. É a mensagem da cruz que salva, não é o objeto da cruz. Por isso creia no Evangelho de Jesus, pois o Evangelho é poder de Deus. O Evangelho não é oba-oba. O Evangelho não é para ficar rico. O Evangelho não é para ganhar dinheiro. Deus não está pedindo seu dinheiro. Deus não precisa do seu dinheiro. Deus não quer 13º. Deus não quer saber de 10% do seu salário. Deus não quer saber do seu dinheiro. A Bíblia fala que mais vale uma alma salva do que o mundo inteiro. Perdido. A Bíblia fala que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Portanto, Deus ele ama certamente uma alma arrependida, um coração quebrantado e contrito. Deus jamais rejeitará um coração quebrantado e contrito. Cuidado, cidade de Goiânia, com os enganadores. Cuidado, para não ser enganado. A Bíblia fala que a misericórdia é melhor do que o sacrifício. Jesus não quer sacrifícios e nem quer dinheiro. Jesus quer misericórdia. Jesus Cristo ele diz que misericórdia Deus quer.
não sacrifício. Melhor obedecer do que sacrificar. Jesus não quer seu dinheiro, seu 13º. Jesus quer que se arrependam. Jesus quer que todos cheguem ao conhecimento da verdade, possam ser salvos. A Bíblia fala que essa, portanto, é a vontade de Deus, que todos cheguem ao conhecimento da verdade e possam ser salvos. Essa é a vontade de Deus, que todos conhecendo a verdade possam ser salvos. A vontade de Deus não é pegar o seu 10% do seu 13º ou do seu salário. A vontade de Deus é que se arrependam, deixa malícia, deixa adultério, deixa embriaguez, deixa homicídio, deixa homossexualidade, deixa bruxaria, deixa idolatria e se voltem ao Senhor Deus poderoso. Faz a tua escolha. Escolhe entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. Jesus Cristo veio para que tenhamos vida. Jesus é a vida. Quem caminha com Cristo certamente verá a luz da vida. Não andará em trevas, mas passou da morte para a vida. E portanto Jesus ele diz: se não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Porque o que é nascido da carne faz a vontade da carne, mas o que é nascido de Deus faz a vontade de Deus. O que é nascido do Espírito faz a vontade de Deus, o que é nascido da carne faz a vontade da carne. O que é nascido de Deus faz a vontade do Senhor. O que é nascido da carne, ele pratica todo tipo de iniquidade. Mas Jesus Cristo ele diz, para que o homem venha buscar arrependimento. Jesus disse, se não arrepender, certamente perecerão. E muitos estão perecendo em seus pecados. Muitos estão perecendo. Porquanto a luz veio ao mundo, mas amaram mais as trevas do que a luz. Cidade de Goiânia, é hora de arrepender-se. Felizes são os que ouvem e guardam a palavra da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. O tempo está próximo. É hora de arrepender-se. Busca a salvação. A vida do homem não consiste naquilo que ele possui. A vida do homem não consiste nos bens. Mas a Bíblia fala que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é gozo e paz no Espírito. O reino de Deus não é ter o melhor da terra, mas o reino de Deus é ter paz no Espírito. E ter paz com Deus é a única forma de ter paz no Espírito. E a única forma de ter paz com Deus é caminhando com Cristo. Portanto, agora é hora. Faça a tua escolha. Faça a tua decisão. O dia está se aproximando, o tempo está se passando. Busca o reino de Deus, busca a justiça de Deus, as demais coisas serão acrescentadas. Jesus ele mandou apenas anunciar o Evangelho. Jesus fala, quem tem ouvido para ouvir que ouça, o que diz o Espírito de Deus. A Bíblia diz, e de pregar o Evangelho a toda criatura. O que crer será salvo, mas o que não crer já está condenado. Nosso papel não é fazer as pessoas acreditar na palavra de Deus. Nosso papel é apenas anunciar a palavra de Deus. Nosso papel não é converter alguém a uma religião. Mas Jesus Cristo, ele diz que o Espírito Santo de Deus veio convencer o homem da justiça e do juízo. Quem convence o homem é o Espírito Santo de Deus. Quem convence o homem da justiça e do juízo é o Espírito Santo da verdade. O homem não pode converter o homem, não pode convencer o homem a deixar os seus pecados, mas Jesus ele diz, e de pregar o Evangelho. Jesus fala em Mateus capítulo 24, versículo 14, esse Evangelho do reino será pregado em testemunho a todas as nações. E em seguida virá o fim. Esse Evangelho está sendo pregado em testemunho às nações. Esse Evangelho está sendo testemunhado. E o fim ele virá. O Evangelho está percorrendo todos os cantos da terra. Deus está anunciando ao homem uma única mensagem. Arrependa-se e deixe os maus caminhos. Jesus diz, arrependei-vos e convertei-vos para que então venham ser salvos e venham ser apagados os vossos pecados. A única forma e maneira de ter os pecados apagados é arrependendo-se verdadeiramente. Em Provérbios 28, versículo 13 diz, aqueles que encobrem seus pecados nunca prosperarão, mas aqueles que os confessam e deixam, alcançam misericórdia.
Jesus diz para confessarmos nossos pecados a Deus, porque fiel é Deus para perdoar nossos pecados. Portanto, é diante do Senhor Deus que nós devemos confessar os nossos pecados. Padre não tem poder para perdoar pecado, por isso não é diante de padre. A Bíblia diz para confessar os pecados, mas a Bíblia diz para confessar nossos pecados a Deus. Jesus fala na carta de João: se vós pecar, filhinhos, não pequeis, mas se você pecar, nós temos um advogado junto de Deus Pai, Jesus Cristo, o fiel e o único advogado. Ou seja, Jesus ele diz: não pequem, mas se vocês pecar, confesse o pecado para Deus, porque nós temos Jesus Cristo como advogado. Ou seja, se você pecar, a pessoa correta para você pedir o seu perdão e confessar os seus pecados não é um padre, mas é Jesus Cristo. Jesus Cristo ele diz: arrependam-se, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Jesus disse: certamente não arrependerdes, perecerão de igual modo. E muitos estão perecendo. Já é a última hora, já é hora de se despertar. É tempo de buscar a salvação. A Bíblia diz: buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto Ele está perto. Deixe o ímpio seus maus caminhos e torne-se para Deus. Deixe todo o ímpio seu mau caminho, torne-se o ímpio para Deus. Deixe o ímpio o caminho de bebedice, caminho de embriaguez te levará ao inferno. Deixe o ímpio o caminho de feitiçaria. Não tem como servir a Deus e os guias da macumba. Não tem como você crer em Deus e servir o Jesus. Ou você serve Deus ou você serve Maria. Ou você serve Deus ou os espíritos enganadores, os espíritos adivinhadores. Cidade de Goiânia, arrependa-se, deixa o engano. Jesus Cristo, o Senhor dos exércitos, o Senhor dos senhores, anuncia que se arrependam, porque o tempo está próximo. O reino de Deus é chegado até a nós. O reino de Deus está entre nós. Portanto, arrependam-se e não pereçam. A palavra de Deus, ela diz no Salmo: bem-aventurado a nação cuja qual Deus é o Senhor. O Brasil tem vários ídolos. O Brasil tem vários deuses. As pessoas têm vários ídolos em seu coração. Mas Jesus Cristo diz: feliz é a nação cuja qual Deus é o Senhor. Nesse tempo. Aqui, ó. Isso. Entra por ali, ó. Jesus Cristo ele diz: bem-aventurada a nação cuja qual Deus é o Senhor. Bem-aventurada a nação cuja qual Deus é o seu Senhor. As pessoas confessam o Senhor. As pessoas confessam a Rainha do Céu. Essa nação tem uma estátua, levantou a imagem de escultura como seu Deus, como a sua padroeira, como a sua senhora. Mas a nação que tem Deus como Senhor é bem-aventurada. A nação que coloca os seus líderes, os seus ídolos na frente é uma nação falida. Uma nação que coloca confiança em poderes políticos, coloca a sua confiança na esquerda, na direita, é uma nação que trocou Deus pelos poderes do homem. E a Bíblia fala em Jeremias que feliz é aquele que não confia na força do homem, nem na força do teu braço, porque maldito o homem que confia na força do homem e fazendo a tua carne o teu próprio braço. Maldito homem que confia no outro homem. Maldito homem que faz da sua carne o seu próprio braço. Aqueles que confiam no Senhor, porém, são como um monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. A palavra de Deus diz: confia, Israel, no Senhor teu Deus. Confia, cidade de Goiânia, no Senhor teu Deus. Confia, moradores da terra, no Senhor teu Deus. Confia no Senhor teu Deus, entrega a Ele os seus caminhos e o mais Ele fará. Faz a tua escolha, a tua decisão. A palavra de Deus fala que quando Jesus Cristo vier, Ele vai ajuntar os seus escolhidos em todas as partes da terra. Ele dirá: vinde a mim, benditos do meu Pai, possua o reino de Deus que está preparado para vós desde a fundação dos séculos. Mas então Jesus dirá aos rebeldes,
Apartem-se de mim, vocês que têm praticado a iniquidade. Apartem-se da iniquidade. Jesus apartará todos os iníquos para o tormento eterno. Aparte-se da iniquidade. Jesus está às portas. O tempo é breve. Faz a tua escolha. Faz a tua decisão. Entra pela porta. Cristo é a porta das ovelhas. João capítulo 10. Jesus diz: eu sou a porta das ovelhas. Em João 10 Jesus diz: eu sou a porta das ovelhas. Quem entrar por mim, salvar-se-á, sairá e achará pastagem. Quem entrar por Jesus Cristo, salvar-se-á, encontrará pastagem. Entra pela porta. Cristo é a porta das ovelhas. Assim como nos dias de Noé existia uma porta e eles não entraram, assim nos dias de hoje as pessoas não estão entrando pela porta, e a porta é Jesus. Muitos estão preferindo entrar pela porta do caminho de erro, mas estão esquecendo que certamente Deus vai pedir conta de toda obra, de toda escolha, quer seja boa ou quer seja má. A Bíblia diz que todos terão que comparecer diante de Deus. Esteja preparado para comparecer diante de Deus, porque após a morte vem o juízo. Em Hebreus diz que o homem está ordenado morrer uma única vez, vindo após a morte o juízo. O homem, portanto, foi determinado morrer uma única vez, ele será julgado após a morte. Após a morte não vai adiantar a missa do sétimo dia, não vai adiantar rezar após a morte pedindo para que Deus coloque no bom lugar. Ou você faz a tua decisão enquanto há tempo, ou você faz a tua escolha enquanto há tempo, ou perecerá na eternidade. Ou você faz a tua escolha enquanto há fôlego de vida, ou você busca o Senhor enquanto se pode achar, invoca a Deus enquanto Ele está perto, ou perecerá quando chegar a última hora. A Bíblia diz que Jesus Cristo veio para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A Bíblia diz que Jesus Cristo ele veio para que nós possamos ter vida e vida com abundância. Vida com abundância é vida eterna. Vida com abundância significa ter salvação. Vida com abundância significa ter paz com Deus. Vida com abundância significa ter salvação. Busca salvação para a tua alma. E portanto em Atos capítulo 4, Atos 4 versículo 12 diz: porque em nenhum outro nome é dado no céu ou na terra pelo qual podemos ser salvos, senão através de Jesus. A Bíblia afirma que nós só podemos ter salvação por meio de Jesus Cristo. Não tem outro nome pelo qual podemos ser salvos. Só podemos ser salvos através de Jesus. Por isso eu não estou anunciando aqui uma placa de igreja ou uma placa de religião, porque Jesus Cristo é a única forma do homem ter salvação. Muitos dizem eu sou de Paulo, outros dizem eu sou de Cefas, outros dizem eu sou de Apolo. Cristo não está dividido. Uns dizem que é católico, outros dizem que é evangélico, outros dizem que é espírita, outros dizem que tem uma religião, mas Jesus Cristo não está dividido. Paulo diz assim: cada um diga a mesma coisa diante de Deus, que vocês tenham o mesmo parecer, mas a religião A, B, C, cada uma delas diz uma coisa. A religião A diz uma coisa, a religião B diz outra coisa, não há o mesmo parecer, não há o mesmo Deus. Por isso Jesus ele diz que certamente nós devemos buscar em Jesus Cristo ser um com Ele. Nós devemos ser um com Jesus Cristo. Por isso, necessário é nascer de novo. Se o homem não nascer de novo, ele não pode herdar o reino de Deus. E nascer de novo significa se tornar nova criatura. Se tornar nova criatura não necessariamente significa ser religioso ou ter uma religião, mas significa estar arrependido dos seus pecados, significa ter novidade de vida. A Bíblia fala que aquele que matava não mate mais, o que roubava não roube mais, aquele que praticava imoralidade não pratica mais, o que se embebedava não se embebeda mais, deixa a bebedice, deixa a idolatria, deixa a feitiçaria, deixa a homossexualidade, deixa o orgulho, a soberba, não
A Bíblia ensina a não colocar no dinheiro a confiança. A Bíblia ensina a não colocar amor ao dinheiro, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E caindo nessa cobiça, muitos se desviaram da fé. Muitos estão caídos da fé porque amaram mais o dinheiro do que a Deus. Muitos estão caídos na fé porque amaram o prêmio da corrupção. Venderam o evangelho. Estão fazendo evangelho barganha e negócio. Mas a Bíblia diz que por palavras enganosas, palavras de perdição, farei de vós negócio pelo que não é tarde a sua sentença. Cidade de Goiânia se desperta para a salvação, se desperta para o reino de Deus, pois o tempo está próximo. Jesus ele vem, o dia está próximo, os tempos estão se abreviando. Por amor dos escolhidos, os tempos se abreviariam nos últimos dias, disse o Senhor Jesus Cristo. E os tempos estão se abreviando por amor dos escolhidos. Quem são os escolhidos? Os escolhidos. A Bíblia fala que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Deus escolheu uma parte em Israel e Deus escolheu uma parte dos gentios. Deus não escolhe pessoas de acordo com a sua religião. Na verdade, as pessoas, na sua grande maioria, estão indo para o inferno com a sua religião, porque não estão confiando em Jesus Cristo, mas estão confiando em tradições, estão confiando em costumes religiosos e dogmas, estão confiando em homens. Mas nós devemos confiar no Senhor, porque certamente Ele vem, e a Bíblia fala que Ele vem como um relâmpago, assim como um relâmpago se mostra do Ocidente ao Oriente, virá a vinda de Jesus. Muitas pessoas vão ser pegas de surpresa, muitas pessoas vão ser pegas desapercebidas, porque o tempo está próximo, as pessoas não estão entrando pela porta estreita, não estão se preocupando com a sua salvação, mas a Bíblia diz, ai daquele que o seu nome não for encontrado inscrito no livro da vida, pois será lançado no lago de fogo e enxofre. Ai daquele que seu nome não foi encontrado no livro da vida. Ai daquele que seu nome não foi encontrado escrito no livro da vida, pois será lançado no lago de fogo e enxofre. Busca pelo teu nome ser encontrado no livro da vida. Se o teu nome não foi encontrado escrito no livro da vida, não adianta ser encontrado no livro dos dizimistas. Se o teu nome não foi encontrado escrito no livro da vida, não adianta pagar promessa. Não adianta pagar promessa, não adianta fazer sacrifício de fogueira cego, não adianta dar o 13º, Deus não quer seu dinheiro, Deus não quer o seu 13º, Deus não quer o seu salário, Deus não quer 10% dos seus ganhos, mas a Bíblia diz que Deus anuncia a todos que se arrependam em todos os lugares, porque essa é a vontade de Deus, que todos cheguem ao conhecimento da verdade e venham ser salvos. 2 Pedro capítulo 3 diz que a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Infelizmente as pessoas estão entrando pelo caminho de perdição. A mensagem da cruz é loucura para aqueles que gostam de pregação coach, pregação de motivação, para aqueles que oram e rezam com a estátua, por mais de escultura. Essa mensagem é loucura. Para aqueles que acreditam que os mortos podem fazer alguma coisa, que pode interceder, que pode curar. Essa mensagem é loucura. Para aqueles que acreditam que o dinheiro pode te fazer, então, estar diante de Deus. Para aqueles que acreditam que para Deus se oferece dinheiro, riqueza. Essa mensagem é loucura. Para aqueles que estão na mão de Satanás, essa mensagem é loucura. A Bíblia fala, portanto, que a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas é o poder de Deus para aqueles que crêem. A Bíblia diz que a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, mas a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria do homem. Assim está escrito na carta de Coríntios, no capítulo 4. A sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Para o mundo de sabedoria, pregar em 4 paredes, em cima do altar, falar palavras bonitas e eloquentes, aplicar bem palavras, mas na verdade as pessoas estão sendo enganadas. A Bíblia fala que Deus, porém, anuncia que de tudo que se ouviu em 4 paredes, no gabinete secreto e oculto, agora até de cima dos telhados será anunciado. Ou seja, a palavra de Deus será anunciada abertamente, e está sendo anunciado. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Arrependa-se. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E Jesus, ele está às portas e anuncia que se arrependa. Deixa a feitiçaria, deixa o orgulho, deixa o engano, deixa a bebedice. Cidade de Goiânia, deixa a homossexualidade, deixa a avareza, não caminhe para o inferno. Arrependa-se. A palavra do Senhor diz que Deus anuncia a todos, em todos os lugares, que se arrependam, porque Deus determinou um dia que vai julgar este mundo. Isso ele deixou certeza, ressuscitando dentre os mortos. Se prepare para se encontrar com Deus, esteja pronto, porque a Bíblia fala que Deus, quando certamente ele assim determinou um tempo para o homem, ele colocou o tempo debaixo dos céus, ele colocou limites sobre a terra,
Ele colocou um limite nas águas das águas, Ele colocou um limite nas águas doces, águas salgadas, e Deus deu para o homem limite também. O homem ele tem, segundo a Bíblia, 70 anos. Se ele viver 80 anos é cansaço e fadiga. Mas a palavra do Senhor fala que lucro que eu tenho, viver na carne. Se viver é Cristo e morrer é lucro. Mas se a minha carne me trouxer lucro, então comamos e bebamos, porque morreremos um dia e certamente pereceremos. Mas a Bíblia fala que Jesus Cristo não morreu em vão, por isso a nossa pregação não é em vão. Por isso não comamos, não bebamos, não vivamos o pecado, porque vamos morrer um dia, mas afastamos o pecado, porque vamos morrer um dia e vamos perecer sem Jesus Cristo. Não vivemos no pecado, porque o salário do pecado é a morte. A Bíblia fala que aquele que anda segundo a carne certamente perecerá, porque o que é nascido da carne faz a vontade da carne, mas o que é nascido do Espírito faz a vontade de Deus. Portanto, nós sabemos quem está em Jesus Cristo. Quem está em Jesus Cristo é uma nova criatura, e as coisas velhas se passaram. Nós sabemos que quem está em Jesus Cristo é nova criatura, pelos seus frutos, não pelas suas obras. Obras não pode justificar o homem de seus pecados. Obras não pode salvar o homem dos seus pecados. Obras não pode levar o homem a Deus. Obras não pode salvar o homem e livrar ele da condenação. Por isso Jesus diz: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Quem crê no Filho de Deus terá a vida eterna. Mas quem não crê no Filho de Deus, sobre ele permanece a ira de Deus. Que a graça de Deus possa repousar contigo, que a ira de Deus possa ser desviada de sobre a face daqueles que andam vivendo distante do centro da vontade de Deus. Que a partir de hoje você possa buscar o centro da vontade de Deus para a sua vida, para os seus caminhos. Que a partir de hoje as suas escolhas possam ser baseadas no centro da vontade de Deus e não na vontade do coração. Porque o coração é enganoso, e é mais enganoso do que todas as coisas nessa vida. E o coração enganoso leva o homem à perdição, a caminhos imorais, a caminhos que parecem ser bom para o homem. Mas o fim desses caminhos são caminhos de morte, são caminhos de imoralidade, são caminhos de bebedice, caminhos de feitiçaria, adultérios, prostituições, mentiras, roubos, engano, orgulho, avareza. São caminhos de morte, caminhos que levam para o inferno. E muitas pessoas precisam se despertar. Desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Desperta, você que dorme no sono do pecado, Cristo te esclarecerá. O tempo está perto, cidade de Goiânia. O rei está voltando. O tempo está próximo. A trombeta está soando. Se prepare para se encontrar com Deus. Se prepare para se encontrar com Cristo. Quando chegar o fim desta vida, todos terão que comparecer para dar conta diante de Deus de suas ações, de maneira que cada um dará conta de si mesmo. O Evangelho está ecoando pela terra, pelo mundo afora. A palavra de Deus está circulando pelo mundo afora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que diz o Espírito de Deus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça a palavra de Deus. Felizes são os que ouvem e guardam as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Meus irmãos, cansei, irmãos. Glória a Deus. Irmãos, a vontade de pregar é muita, irmãos, mas o cansaço quando ele vem é forte, irmãos. O cansaço quando ele vem forte, irmãos. O cansaço não é de andar, o cansaço não é de falar. O cansaço ele apenas mostra uma luta, uma guerra espiritual que nós estamos travando, de maneira que nós sentimos de forma física esse cansaço. Mas é um privilégio e uma honra anunciar esse evangelho. A palavra foi pregada. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória ao Senhor. Aleluia. O Rei está voltando.
está voltando, a trombeta está soando, o rei está voltando, o rei está voltando, aleluia, e vem me buscar. Essa terra está Calças jeans, bermudas ou também camisetas Amália Pílula, camisetas Mondra Beach. Tudo isso e muito mais para você aqui na KRS.